Fala pessoal! Então na aula passada nós vimos os métodos construtores. Nós vimos que tem o construtor parametrizado, que recebe parâmetros aqui nos argumentos da chamada do método, correto? E tem o construtor padrão, ok? E discutimos por que ele é padrão e por que ele também é chamado de vazio, né? Basicamente porque vazio porque ele não tem nada aqui dentro e padrão porque ele vai olhar para a inicialização dos atributos e vai inicializar sempre no mesmo padrão, ok? Se eu colocar valores com os valores que eu colocar aqui, se eu não colocar com o valor padrão da linguagem, que a gente também já falou disso aqui, correto? Bom, se Java é uma linguagem que permite a sobrecarga de métodos, quantos construtores eu posso ter? Posso ter vários construtores determinados pela combinação de variável que eu tenho aqui em cima. Então eu tenho que mudar a assinatura, né, pessoal? Eu poderia ter aqui um outro construtor, ok? Notem que ele é assim, public e o nome da classe. Tá? O mesmo nome da classe é o nome desse método construtor. Ele é um método especial, né? Só funciona na construção dos objetos. E aqui eu poderia ter, por exemplo, com essa assinatura, correto? Poderia ter isso. Bom, ficou aquele super ali, professor. Se eu não viu no vídeo passado, não tem problema, pessoal. Se eu tirar ele daqui, ó, vai funcionar. Mais tarde nós vamos falar daquele super ali. Então aqui eu teria esse mesmo comando aqui, certo? Sendo colocado aqui. Bom, o que muda aqui, pessoal? O que muda é que aqui eu estava construindo todos os atributos da minha classe, agora eu estou construindo um só. E estou deixando os outros dois para o padrão, correto? Bom, daria para mim vir aqui, por exemplo, no produto 3... e começar um outro produto aqui, ok? Banana, vou botar com B maiúsculo, né? Não precisa apagar tudo. Bom, ele vai inicializar esse aqui com o valor banana e os demais com o valor padrão da minha linguagem, certo? Porque eu só estou chamando esse construtor. E notem que não deu problema aqui na minha aplicação. Ele aceitou a chamada desse método porque eu coloquei o método dentro da minha classe. Então ele vai funcionar, ó. Vou ter o banana, né, e os demais valores com zero aqui. Então, eu posso ter vários construtores, sempre alternando aqui a assinatura dos métodos, correto? Bom, vou tirar esse construtor, não nos interessa, eu queria mostrar para vocês. Já que é uma linguagem que aceita sobrecarga, eu posso ter vários métodos construtores dentro da minha classe, dependendo do meu problema. Vale a pena eu ter mais do que esses dois que eu apresentei para vocês, tá? Mas basicamente nós vamos ter, na maioria aí das plain old class Java aí, que são essas classes aqui que nós estamos escrevendo, o padrão e o parametrizado com todos os parâmetros. Geralmente é isso que vai ter, mas mostrei para vocês que é possível ter outros construtores também. Bom, com isso nós encerramos essa parte aqui de método construtor, correto? Então nós sabemos que o método construtor é um método especial, que é usado com a palavra reservada new, que a gente usa ele é especial por isso, na construção dos objetos na memória RAM. Então, desse lado esquerdo do operador de atribuição, eu declarei uma variável. Do lado de cá, de fato, eu construí ela dentro da memória RAM e devolvi o ponteiro para a posição inicial do objeto. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Se eu fizer isso aqui, eu vou ter um erro na minha aplicação. Notem que a IDE já reclamou aqui embaixo. Por quê? Porque eu declarei a variável, mas nunca construí. Então, como é que eu vou usar o ponteiro aqui para acessar os membros desse objeto? Provavelmente é algo assim que está dizendo aqui, ó, que a variável local produto 4 não foi devidamente inicializada. É isso que está dizendo, certo? Então, eu não tenho ponteiro. Se eu não tenho ponteiro, ele é null. Ele é isso aqui, ó. Se ele é null, como é que eu vou apontar para esse primeiro membro da minha classe? Como é que eu vou apontar para o segundo para fazer a aritmética de ponteiros e para o terceiro para fazer a aritmética de ponteiros? Não tem como. Então, esse aqui é um erro típico de quem está começando a programar na linguagem Java ou qualquer outra linguagem usando orientação a objetos, tá? Então, vou recolocar aqui a construção e aí o errinho sai dali de cima. É óbvio que quem está começando vai se defrontar aqui com a marcação da ideia, ainda bem que a ideia faz isso. Bom, o que eu vou falar para vocês agora? De uma introduçãozinha a encapsulamento e vou falar de métodos acessores de acesso, tá? Por isso está com C, tá, pessoal? Bom, vamos falar um pouco então desse encapsulamento. Notem que tanto aqui no construtor padrão quanto no parametrizado eu tenho uma palavra antes dele
que é uma palavra reservada da linguagem, que é a visibilidade desse método. Ele está público, certo? Se eu viesse aqui e colocasse private, ou seja, ele fica delimitado ao escopo dessa classe, então inicializa nessa chave e finaliza nessa chave. Vou colocar aqui, ó, fim, classe, produto, só para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Vamos baixar aqui essa telinha aqui também, aumentar o nosso código aqui, fica mais fácil. Bom, se eu coloquei aqui private nesse construtor, o que que acontece? Eu não consigo usar ele. Então aqui, ó, me gerou erro quando eu estou usando no meu controlador da minha aplicação, que é uma outra classe também que tem esse método especial que inicializa a aplicação. Então eu posso concluir que em Java sempre eu vou ter que inicializar Java Desktop pelo método main, e esse método, por ser 100% orientado a objeto, tem que estar dentro de uma classe. Então eu preciso de duas classes para poder usar uma classe, né, pessoal? Uma classe que é o controlador da minha aplicação e outra classe que é o domínio da minha aplicação, é qual o objeto que eu quero manipular na memória RAM. Então se eu botei private, ele não vou ter acesso. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, com o método construtor parametrizado. Também não posso usar, ó. Então, com isso aqui, eu já estou mostrando para vocês que os construtores podem ser private, correto? Aqui não aparece erro, mas quando eu tento usar, aparece erro. O que significa isso? Que algo que é privado para o escopo de uma classe não pode ser acessado no escopo de uma outra classe, ok? Nenhum método dessa outra classe, né? Porque está dentro do escopo da classe, ok? Então isso aqui não me dá acesso, então eu tenho que deixar o acesso público. Existe mais de uma forma de deixar ele público, tá? Existe o protegido também, vamos falar mais tarde sobre isso. Por quê? Porque se ele está público, significa que no escopo de uma outra classe eu posso ter acesso ao método. Tanto que já saiu o erro, né? Vamos colocar o outro público aqui também. Por isso que eu pedi que vocês não desmarcassem lá o público quando nós estávamos criando esses métodos consultores. E aí os erros saem daqui, por quê? Porque se esse membro dessa classe produto é público, significa que membros de uma outra classe, no caso aqui o método main, pode acessar esses métodos consultores que são membros da classe produto, correto? Então se eles estão públicos, qualquer classe tem visibilidade em cima deles. Se eu botar private, somente a própria classe enxerga ele, ok? Beleza, pessoal. Então, com isso, eu mostrei para vocês um pouco da introdução aqui do encapsulamento. Mas não é só isso que eu quero mostrar. Quero mostrar o seguinte. Bom, esses membros aqui não estão com nenhuma anotação do lado, certo? Bom, se eles não estão com nenhuma anotação do lado, eles são públicos. Eu poderia escrever aqui a palavra public, ok? Que não vai ter erro nenhum na minha aplicação. Posso vir aqui e botar todos eles public. Mas se eu não colocar nada, eles também são públicos, certo? Opa, fiz demais aqui. Aqui é public, né? Vamos voltar só aqui. Se eu colocar com nada, eles também são públicos, só que eles são públicos somente dentro do mesmo pacote. Então, como aqui eu tenho duas classes que estão dentro do mesmo pacote, inclusive dentro do mesmo arquivo, são públicos, correto? Porque essa classe aqui, por estar dentro do mesmo pacote, ela tem acesso a essa classe aqui, como público. Mas se eu botar public aqui, eu além de estar dando acesso dentro do mesmo pacote, eu estarei dando acesso em outros pacotes da aplicação. Então essa classe ficaria pública para todo o meu projeto, ok? Bom, voltando aqui. Isso não é legal, né, pessoal? Por quê? Porque essa classe aqui, ela cria objetos, instâncias da classe produto e os manipula, correto? Bom, seria legal, por exemplo, eu vir aqui na classe arroz, vamos pegar arroz mesmo, tá? Vir aqui e pegar o meu objeto e pegar o meu estoque e dizer assim, olha, seguinte, eu quero que o meu estoque agora tenha menos 100. Seria legal fazer isso, pessoal? Vou até imprimir aqui de novo aqui, vamos ver se o sistema está bloqueando isso. Vamos colocar aqui embaixo. Vamos adiante, vamos imprimir. Colocou lá em cima de novo, né, pessoal?
É só eu pegar esse consolezinho e trazer aqui para baixo, ó, não tem problema nenhum. Opa, trouxe para cima, aí para cima não vai rolar, né, pessoal? Agora ele bagunçou tudo aqui. Vamos voltar essa aqui para cima e vamos colocar o console aqui embaixo. Tá, ainda tem uma aqui que está perdida. Tirei ela daqui. Beleza. Então, olha só, pessoal. Eu tinha o estoque 100 e, de repente, eu deixei essa classe aqui colocar o meu estoque em menos 100. Existe estoque menos 100? Não. Eu estou infringindo uma regra do meu negócio. Eu não posso ter estoque negativo. É meio incoerente, né, eu ter um estoque negativo, né? Eu poderia chegar ao estoque zero, mas estoque negativo é meio incoerente. Então, o que significa isso, pessoal? Que eu não posso deixar essa outra classe aqui fazer isto daqui que ela fez aqui, ó. Simplesmente ela botou estoque menos 100. Se ela fez isso, ela simplesmente criou um problema na regra do meu negócio. Eu tenho um objeto dentro do meu sistema representando o estoque de arroz negativo. Isso não é legal, né, pessoal? Se isso não é legal, como é que eu faço isso? Para me proteger disso, desculpa. Bom, a mesma ideia que eu usei aqui de colocar private, eu posso usar aqui em cima. Então eu venho aqui e coloco private. Olha, esse atributo de nome do tipo string, ele tem acesso privado. Significa o seguinte, que só membros da própria classe podem acessar esse membro aqui. E assim por diante, né, pessoal? Eu vou fazer, inclusive, para o meu estoque aqui, ó. E vou fazer também para o preço. Não quero deixar que essa outra classe aqui implemente minhas regras de negócio. Ela simplesmente só usa a minha classe. Bom, notem que ficou tudo vermelho, né? Por quê? Porque muda a forma de acessar agora esses membros. Porque esses membros, eles não estão mais públicos. Eu não posso chegar e pegar o objeto e dizer, olha, acessa o estoque e faça isso. Não posso mais fazer isso. Eu estou impedido. Bom, falando um pouco de engenharia de software, a boa prática de engenharia de software diz o seguinte, coloque os atributos das suas classes com visibilidade mínima. Encapsule, aí vem o termo encapsulamento, dentro da sua classe. O que significa isso? Coloque private dentro do escopo da sua classe, que nenhuma outra classe vai poder alterar não seguindo suas regras, as regras que você botar dentro do algoritmo dessa sua classe, da classe que você está criando, tá? Então o private aqui, ele vai encapsular o atributo nome dentro da minha classe. Com isso, qualquer um que queira chegar no atributo nome precisa passar por regras que eu vou determinar dentro da minha classe. Bom, daí entram os métodos acessores. Para eu chegar nesse membro, eu preciso passar por um método de acesso ou um método acessor, correto? Bom, então eu vou gerar aqui embaixo os métodos acessores. Como é que eu faço isso? Já mostrei para vocês, né? Clica com o lado direito, vem Source ou Shift Alt S. E agora o que eu quero? Eu quero que gere métodos getters and setters. Métodos que leem os valores dos meus atributos e que alteram os valores dos meus atributos. Aí ele está perguntando, olha, para quais os atributos você quer gerar métodos acessores? Para todos. Qual é a visibilidade que vai ter esses métodos acessores? Públicos, já mostrei para vocês, né, pessoal? Eles não podem estar private, senão a outra classe não vai enxergar. E eu agora estou obrigando que ela passe pelos acessores. Então, vou gerar aqui, ó. Então, gerou todos eles aqui, ó. Public, string, get nome. Obtém o nome. O que ele retorna? O atributo nome. Então, está aqui o atributo nome. Ó. Aqui tem o does, aqui não tem o does, professor. Qual é a diferença disso? Bom, pessoal, o does é esta classe, correto? Bom, por que aqui usou o does como prefixo? Porque se eu colocasse aqui assim, como que o compilador iria saber a diferença dessa variável nome para essa variável nome aqui de cima? Não tinha como ele saber. Então, quando eu coloco o does aqui na frente, eu estou dizendo, olha, isso que está ao lado esquerdo do meu operador de atribuição é o atributo nome porque pertence a esta classe, correto? Ou pertence à instância dessa classe, que seria o objeto já na memória RAM. Então eu estou acessando esse aqui. Bom, por que aqui não tem o does? Porque eu não tenho esse conflito de nomes, né? Aqui eu tinha um conflito entre os nomes das variáveis, que redundantemente é nome, tá correto?
Mas se eu colocasse o does aqui na frente, vamos testar, tem algum problema? Não, não teria problema nenhum. Mas, para diminuir o tamanho do comando, se eu não tenho conflito de nomes, a única variável nome dentro desse escopo aqui é essa variável que está ali em cima, tá certo, pessoal? Então eu tenho o get e tenho o set. E aí notem que agora, quando eu tenho conflito de nomes, ele usou o does na frente de novo. Aqui é a mesma coisa, tive conflito de nomes, usou o does de novo. Bom, o que esses assessores estão fazendo? Por enquanto nada. O que o get faz? Ele simplesmente retorna o nome. O que o set faz? Recebe um valor e atribui ao atributo, certo? Ok? Bom, vai funcionar? Não, ainda não. Eu tenho que fazer algumas modificações. Antes eu tinha acesso direto ao atributo, só que agora eu encapsulei esse atributo aqui dentro da minha classe, com o private. Se ele está encapsulado, eu não tenho acesso aqui em cima. Eu não tenho mais esse acesso direto ao atributo da classe. Então agora eu tenho que passar por um método assessor, o método que busca o valor atual do objeto na memória, que é o getNome aqui. Aqui vai ser o getValor. Então estou só buscando o estado desse objeto na memória, tá? E aqui vai ser o getStock. Bom, voltamos aqui nesse problema mais tarde, certo? Só vou comentar para não atrapalhar a execução que eu vou fazer desse código para ver se os meus gets aqui funcionaram, tá? Então aqui também vai ser getNome. Então eu ponho o ponto, dou um get, o n de nome e ele já traz e eu dou um enter, tá? Aqui de novo, então vamos lá, operador seletor, selecione lá dentro da classe o comportamento getValor, ou método, né? Selecione lá dentro da classe, o estoque. Pode ver que ele já começa a sugerir para mim. E assim por diante, pessoal. Vou fazer essas modificações aqui embaixo. Então, getNome. Eu quero executar para mostrar para vocês. getValor. getStock. Vamos lá, mesma modificação. getNome. getValor e o getStock. Ó, ficou um V perdido aqui, vamos tirá-lo para não dar erro. Vamos lá. O getStock. Bom, todos os erros do meu controlador saíram. Então, se eu executar minha aplicação, tá lá a aplicação executou, né, pessoal? Sem problema algum. Vamos trazer aqui para baixo de novo. Tá aqui embaixo, tá certo? Então, com isso, pessoal, na medida que eu coloquei como private a visibilidade desse membro, quer dizer que ele só pode ser acessado por membros da própria classe produto. Então, se eu fiz isso, eu tenho que deixar um método de acesso para eles, que é o public que eu estou colocando aqui, ó, certo? Que aí eu tenho um método para acessá-los, ok? Então, aí eu tive que usar esses métodos de acesso aqui em cima para poder obter o valor. Vocês viram que continua executando meu código como executava antes. Agora, eu usando uma boa prática da engenharia de software, eu encapsulei esses atributos dentro da classe produto. Bom, vamos voltar aqui ao nosso problema, que era ter o estoque negativo, correto? Então esse aqui era o nosso problema. Bom, já vimos o seguinte, que eu não posso mais acessar o atributo estoque diretamente, como eu estava acessando. Então agora eu tenho que usar um método acessor, que vai ser um método que altera o valor na memória. Então o setStock. E aquele 100 que eu atribuía com o operador de atribuição, vem aqui para dentro, certo? Então eu vou continuar ainda com esse problema da minha regra de negócio, que é o que me importa. E aqui vai ser um getStock. Ok? Então eu rodo a minha aplicação. Olha só. Stock 100. Aqui eu botei positivo, né? Vamos botar o negativo de novo. Opa! Cliquei em alguma coisa sem querer aqui, pessoal. Vamos colocar o negativo aqui, porque seguimos ainda infringindo a regra do negócio. Vamos colocar aqui, olha só. Menos 100. Buenos? Como é que nós resolvemos isso? Por isso a gente usa um método acessor. Eu não posso permitir que essa operação aconteça. Então eu preciso colocar aqui dentro do setStock uma regra de negócio, certo? Isso aqui só vai acontecer se determinada regra acontecer,
certo? Então eu teria um teste aqui em cima, que eu pego a minha variável estoque, ou seja, meu atributo estoque, e faço a seguinte comparação. Se é maior que 0, eu deixo essa operação acontecer, certo? Então, só vai atualizar o estoque quando ele for maior que 0. Ah, mas eu tenho algum problema ainda aqui, né? Qual é o problema que eu tenho, pessoal? Só maior que 0 não me serve, né? Me serve é fazer uma conta antes, é o estoque atual, ok? Subtraindo o que eu quero reduzir do estoque, tem que ser maior que 0. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, um novo estoque, quando eu pegar o que eu tenho no estoque, ok? E subtrair, eu vou colocar assim a minha subtração, porque eu estou colocando negativo lá quando eu mando o valor, do meu estoque, ok? Então, se essa conta, se esse novo estoque aqui der maior que 0, eu deixo baixar o estoque. Senão, eu não deixo baixar o meu estoque. Então, o que vai acontecer? Vamos rodar a aplicação. Olha só, não baixou o estoque, ele permaneceu com 100. Tá certo? Então, pessoal, só quis mostrar para vocês que a gente não coloca os métodos acessórios à toa. A gente coloca os métodos acessórios para poder colocar regras de acesso aos nossos atributos. Essa é uma regra importante, eu não posso ter estoque negativo. Se eu não posso ter estoque negativo, eu preciso impedir dentro do setEstock que isso aconteça. Aqui eu poderia mudar a assinatura do método, devolvendo uma mensagem, atualizou, não atualizou, e assim por diante. Mas não é o escopo nesse vídeo agora. Só queria mostrar para vocês essas duas coisas aqui. Uma introduçãozinha ao encapsulamento, quando eu coloquei como private os meus atributos, e usei o public e o private lá no início do vídeo para mostrar para vocês que eu estou encapsulando também outros membros da classe, nesse caso aqui os métodos construtores, tá certo? E queria dar uma introdução para vocês, já mostrando, né, os métodos acessórios, e queria mostrar para vocês também, com essa parte de controle de estoque aqui, que dentro deles que eu implemento as regras do meu negócio, certo? Então eu coloco dentro da classe que representa o domínio do meu problema, a regra do meu negócio, e não no controlador, tá, pessoal? Muitas vezes eu vejo o pessoal colocando nos controladores. Vou rodar de novo a aplicação aqui, rodando perfeito, o estoque não foi atualizado, posso até trabalhar com essa mensagem e enviar a mensagem de volta para o controlador. Mas nesse vídeo era isso, pessoal, eu quero mostrar isso para vocês. Até o próximo vídeo.